bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar aqui de geração de corrente alternada, certo? Mas antes de falar como que funciona um gerador, como que é gerada a corrente alternada que chega para nós, eu vou explicar do processo físico para gerar essa corrente, para nós conseguirmos entender depois a mecânica do negócio, tá? Então a ideia básica é da indução eletromagnética, tá? Então como que procede aquele processo de indução eletromagnética? Eu mostrei para vocês já, né? Vocês sabem lá desde a física básica, né? Desde lá no começo do curso também mostrei que quando um condutor ele é percorrido por uma corrente elétrica, ele gera em volta desse condutor um campo magnético, certo? É o princípio das bobinas, né? Então, o campo magnético ele também consegue gerar corrente elétrica, né? O processo inverso. Só que não é o campo magnético. Então não adianta eu pegar um campo magnético e aplicar ele, vamos dizer assim, de forma constante sobre um condutor, que ele não vai gerar corrente. O que gera então, ou seja, melhor dizendo, o que induz uma corrente elétrica proveniente do campo magnético? A variação do campo magnético. É isso que produz. Então se eu tiver um campo magnético constante, eu não tenho produção, não tenho indução de corrente elétrica, né? Então eu preciso de ter um fluxo magnético, ou seja, uma variação do campo magnético atuando. E é esse o princípio básico que nós temos aqui. Então vamos pensar na ideia básica. Eu vou pegar aqui a caneta. Então vamos lá. Desenhei aqui, né, dois ímãs, tá? Então norte e sul, correto? Então os dois polos, né, opostos aqui desse ímã, separados por uma distância aqui, tá bom? Uma distânciazinha qualquer, tá? E aí nós sabemos que existe aqui um campo magnético constante aqui dentro, certo? Entre esses dois ímãs, né? E aquela força de atração entre eles, né? Se eu colocar os dois aqui, o mesmo polo, vou ter uma força de repulsão, mas a indução eletromagnética vem dessa combinação aqui, tá? Então eu coloco aqui. E aí eu vou pegar um condutor, tá? Uma barra, um metal qualquer, vamos pensar aqui numa barrinha de cobre, vamos considerar essa caneta aqui como sendo o meu condutor, tá? Um pedacinho de cobre. Então se eu colocar esse condutor aqui, olha só, entre esses dois ímãs, não vai acontecer nada, correto? Por quê? Porque o campo magnético aqui entre esses dois ímãs é constante, tá? E eu coloco aqui a minha barrinha, meu condutor fica parado ali, então não gera, não induz corrente. Mas se eu pegar aqui, ó, colocar o condutor aqui, fora dos ímãs, né? Então imagina que ele está bem aqui, ele está atravessando o espaço dos dois ímãs até o outro lado. E eu deslocar ele para cá, esse deslocamento aqui, o que está acontecendo? Vamos dizer, esse condutor ele está cortando o meu campo magnético, ou seja, dentro do condutor aqui está tendo uma variação do campo magnético, correto? Porque eu estou passando ele, eu estou deslocando ele dentro desse campo magnético. Então existe uma variação do campo magnético que atravessa o meu condutor. Nesse momento, uma corrente elétrica é induzida nesse condutor. Então eu pego o condutor aqui e passo para cá, correto? Quando eu faço isso, vou fazer um desenho aqui, ó. Então vamos imaginar que eu tenho uma barrinha do meu condutor aqui, tá? E eu pego esse condutor e desloco ele nessa direção aqui, olha só, tá? Eu desloco ele para cá, numa velocidade constante, tá bom? Quando eu desloco ele para cá, existe um fluxo, ou seja, uma corrente elétrica induzida nesse condutor. E essa corrente elétrica aqui, ó, vai ser nessa direção, tá certo? Então, ó, peguei o meu condutor, né, o meu barrinha condutora, e peguei daqui e desloquei para cá, tá certo? Então houve um fluxo magnético, uma corrente elétrica nessa direção aqui do condutor, tá certo? Quando eu cheguei aqui e parei, a corrente elétrica também parou, tá certo? Ela parou, né? Porque eu parei, ou seja, o campo magnético atuando aqui continua constante.
Aí eu vou pegar aqui, a hora que chegar aqui eu vou parar, o campo magnético vai parar e eu vou voltar com esse condutor aqui no meio desse campo magnético. Nesse momento, uma nova corrente elétrica é induzida nesse condutor. Só que agora eu estou deslocando para cá, olha só, nessa direção, né? Eu estou fazendo o caminho oposto, certo? Então aqui eu vou ter uma corrente elétrica também no caminho, na direção oposta do meu condutor, tá certo? Esse é o princípio básico de geração em corrente alternada. Então percebendo que se eu ficar fazendo esse deslocamento aqui com o condutor, aqui ó, numa velocidade constante, ora eu tenho corrente elétrica nessa direção, né, subindo, ora eu tenho corrente elétrica nessa direção aqui, correto? Esse é o princípio básico da geração de corrente alternada, tá? Que eu pego um condutor entre dois ímãs e fico oscilando, ó, fico passando ele aqui e a corrente induzida aqui no condutor, ela fica oscilando, ora ela vem para cá, ora ela vem para cá. Então percebam que falar em positivo ou negativo não tem, vamos dizer, não tem nada a ver com polaridade da carga elétrica, tem a ver com a direção, o sentido do deslocamento da corrente elétrica, tá? Então olha só, à medida que eu fico oscilando aqui numa corrente constante, ora a corrente vem para cá, ora ela vem para cá. Então a corrente elétrica ela fica oscilando. Então se eu admitir que essa direção aqui, olha só, vai daqui para cá. Opa! Vamos pegar outra coisa aqui. Daqui para cá é positivo, né? Ou seja, eu considero essa direção positiva aqui. Quando eu voltar nessa direção aqui, só pode ser negativo, correto? Então, aquele negócio com corrente alternada, quando eu falo de positivo ou negativo, não é a polaridade da carga elétrica, mas sim o sentido da corrente elétrica, tá? Então, o que acontece lá na nossa tomada é mais ou menos isso daqui. Ora, no nosso fio, que a gente chama de fase, o fluxo elétrico, né, o deslocamento das cargas elétricas está numa direção e outra hora está em outra direção. Então esse que é o princípio básico dos geradores de corrente alternada, tá? Mas agora, lógico, esse processo aqui de ficar pegar um condutor e ficar aqui com a mão, ele não é muito viável, né? Não tem como. Então agora nós vamos ver como que seria um processo físico mais adequado para nós conseguirmos converter esse princípio aqui em corrente alternada que possa ser utilizada em casa. É isso que nós vamos ver agora, como que funciona um gerador monofásico e um gerador trifásico. Vamos lá? Então, pessoal, como que nós vamos pegar aquele conceito básico ali, que eu acabei de falar, né, e transformar num conceito prático, certo? Porque se nós pegarmos aquele condutor lá, e vamos dizer assim, e ficar passando uma barra condutora no meio de dois ímãs, não é muito prático, né? Não é muito viável fazer isso. Então vamos analisar aqui o conceito de geradores, tá? De geradores. Começar com monofásico. Então, olha só, aí o princípio é o mesmo, tá? Eu tenho aqui dois ímãs, né? Então tem polo norte e polo sul aqui, e aqui dentro eu coloquei aquele condutor, tá certo? E aqui está em forma de quadrado, mas normalmente é circular, tá? É uma espira, né? Então é colocado aqui, olha só. Então veja que ele está na posição 0 graus, tá? Quando ele está na posição 0 graus, eu tenho a menor intensidade de campo magnético atravessando aqui. Tá? Então vai ser 0, tá? Então lembra lá da corrente que passa aqui. Eu vou ter corrente passando se eu tiver variação do fluxo magnético, tá? Ou seja, se eu deixar o condutor parado aqui, né, não vai gerar, não vai induzir corrente. Então, à medida que a gente começa a girar, ó, veja a flechinha aqui, eu estou girando, começo a girar, então tá parado aqui, tá? Não tem corrente elétrica, tá? E à medida que eu começo a girar aqui, começa a ter fluxo, ou seja, essa espira aqui ela começa a cortar essas linhas do campo magnético que estão representadas aqui em laranja, tá? E à medida que isso acontece, olha só, veja esse gráfico aqui no cantinho aqui embaixo, ó, a tensão vai aumentando, tá? Até que ele chega aqui, olha só, esse quadrado aqui ele fica
paralelo aqui com os ímãs, tá? E aí eu tenho o máximo fluxo de campo magnético nesse condutor, tá certo? E aí ele vai induzir aquela corrente elétrica máxima que chega aqui no máximo, tá? Então, aí depois disso, olha só, é o que aconteceu aqui, tá? Então, ele foi girando, chegou aqui, não é? No máximo, tá certo? Então atingiu o pico máximo, tá? Tá aqui, ó, 90 graus, tá bom? A posição dele é de 90 graus, tá? Então, ó, o fluxo magnético vem desse azul aqui, tá certo? E volta aqui pelo vermelho. Nesse momento aqui, nós colocamos um fio condutor aqui e um aqui, tá certo? E conseguimos, vamos dizer assim, pegar essa corrente aqui, olha só. Colocando um multímetro aqui, a gente sente uma corrente nessa direção aqui, correto? E essa espira aqui, ela continua girando, olha só, ela continua girando numa velocidade constante, uma velocidade ômega, tá? Ou seja, ela vai continuar girando aqui, tá? Quando ela começa a girar, lembra lá, ó, eu tinha o azul para cima e o vermelho para baixo. Começou a girar, ó, o azul veio para o polo sul e esse vermelho para o polo norte. E continua girando na mesma direção, ó. Agora, o vermelho tá para cima e o azul tá para baixo. Então, a mesma direção, correto? O que vai acontecer aqui, olha só? Vai diminuindo até chegar em zero, né? E aí chegou em 180 graus, tá? Que é o menor fluxo magnético que nós temos aqui, tá? E aí eu continuo girando isso daqui, ó. Vou dar mais uma volta aqui, olha só, 270 graus, tá certo? Que é bem aqui o de menor. Então o que vai acontecer, ó? Lembra aqui, agora tem o vermelho para o lado sul e o azul para o lado norte. Tá vendo que a corrente elétrica continua sendo na mesma direção aqui, só que agora mudou os polos da minha bobina, tá certo? Mudou os polos, vamos voltar lá, ó, tá vendo? Esse polo azul aqui, tá? Você tem uma corrente elétrica passando aqui por ele, entrando aqui, circulando nessa direção aqui, tá vendo? Mudou o polo aqui, correto? Olha só, mudou o polo, entendeu? Então, inverteu a polaridade aqui, tá? Vai inverter a polaridade nesse momento aqui, tá certo? E é isso que gera a inversão de sentido na nossa corrente elétrica. Então, veja pelo gráfico aqui, eu gerei uma corrente alternada. Ora ela vai para um sentido, ora ela vem para outro sentido, tá certo? Isso aqui que gera corrente alternada, dessa forma aqui, tá? Mas veja só, de novo, essa forma construtiva aqui, do ponto de vista prático, né, conceitual também isso aqui, se aproxima um pouco mais da realidade, tá? Então, como que nós fazemos para pegar esse conceito aqui e melhorar o processo construtivo de um gerador? Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui é um gerador monofásico, tá certo? Veja que o conceito é o mesmo, ó. Eu tenho aqui um ferro aqui, tá? É um metal isso daqui, circulando, tá? E aqui é um ímã, né? É o polo sul aqui e o polo norte aqui. Só que como que é construído esse ímã, né? Não é um, vamos dizer assim, não é um ímã natural. É um eletroímã, tá? Então lá nos geradores é ligada aqui uma corrente elétrica, né, contínua, tá? E aí essa bobina aqui nesse metal, ele gera um campo magnético, né? Nós já vimos lá, isso aí é o conceito básico lá de indutores, tá? Induz um campo magnético, tá bom? Ele vai induzir aquele campo magnético ali com uma corrente contínua, tá? Tem aula lá no canal sobre indutores, tá bom? Dê uma olhada lá. Então, induz. Então, ou seja, isso daqui virou um ímã. Essa armadura aqui externa é chamado de estator, tá? Então, o estator é a parte física, a parte estática do gerador, é a parte que fica parada, beleza? E aqui no meio, olha só, aconteceu, nós colocamos aquela, vamos voltar aqui, olha só, seria essa armação aqui que a gente chama de bobina, tá? A gente coloca numa bobina aqui que é livre para girar, tá certo? Ela é livre para girar. E aí você coloca uma manivela aqui, por exemplo, e faz isso daqui girar, tá? Normalmente nas usinas hidrelétricas é a força d'água, né? Você coloca uma hélice aqui, a água vem, bate numa direção, gira. Se é uma usina eólica, aqui tem uma hélice também de vento, o vento bate e gira, tá? Então, nós temos esse tipo aqui. Então, é importante que essa parte
do meio aqui, que é aquela bobina central, ela gire, tá certo? Ela tem que girar para fazer esse movimento que nós acabamos de ver aqui, tá bom? Essa parte que gira aqui também tem os seus enrolamentos, né? Então nós vimos aqui, ó, olha só, opa, tá aqui, ó. Então isso daqui, esse condutor aqui, quanto mais enrolado eu tiver aqui, né? Se eu, em vez de eu pegar, dar uma volta só aqui e já sair, ou der 2 voltas dessa e depois sair, eu vou ter uma intensidade maior de corrente elétrica, tá? Então isso daqui vira uma bobina. E aí esse rotor aqui, então essa parte que está girando aqui é chamado de rotor, ele vai rotacionar dentro desse campo magnético aqui gerado por esse eletroímã e vai sair aqui a corrente alternada que nós acabamos de ver. Então eu tenho uma fase, tá certo? Então uma fase. Por que uma fase? Porque eu tenho uma única bobina aqui com esse único eletroímã, beleza? Então isso daqui é o gerador monofásico. Mas de novo, ele não é a parte construtiva dessa forma aqui, tá bom? Esse é o conceito básico de construção desse eletroímã, tá? Aqui chama de excitação de campo, tá? Essa excitação de campo é chamada a corrente de excitação, ou seja, é a corrente necessária para gerar o campo magnético aqui do meu estator, tá bom? Então essa construção aqui, ela funciona, tá? Muitos geradores são feitos dessa forma aqui, tá? A maioria desses comerciais que a gente compra, por exemplo, geradores de emergência, não é? É basicamente feito dessa forma aqui, tá? Uma fase. Mas, vamos dizer assim, do ponto de viabilidade, ele não é o mais eficiente. Então tem uma outra forma de construir que, olha só, aquele mesmo conceito, tá? Então aqui nós temos, vamos pensar só no conceito aqui, tá bom? Um eletroímã, tá? Ou um ímã aqui no meio, tá bom? E ele fica girando. Tá vendo aqui que eu tenho, ó, uma bobina, 2 bobinas, 3 bobinas? Cada bobina dessa aqui tem 2 polos, tá certo? Como eu tenho um círculo aqui, uma circunferência, se eu coloquei 3 bobinas, a distância, vamos dizer, a distância mais otimizada entre elas é 120 graus, correto? 360 dividido por 3 dá 120, tá? Então o que eu tenho aqui, olha só, o ímã aqui no norte e sul, né, ele fica passando aqui, ele induz uma corrente alternada nessa bobina. Eu tenho a primeira fase, tá? Depois que ele passou o norte e sul, vamos imaginar que ele está rodando no sentido horário, o norte passou aqui, induziu aqui, defasou aqui, ó, 120 graus, tá certo? Chegou na bobina 2. Nesse momento, esse polo norte aqui vai induzir uma corrente nessa bobina aqui, tá? E eu vou ter o quê? Uma segunda fase aqui. Então, eu tenho a fase 1, tá? E a fase 2. E esse ímã continua rodando. Ele sai daqui agora e vem para cá. Ó. Ele chega na bobina, o polo norte, tá? Passa na bobina 1, induz ela. Vem para cá, passa na bobina 2, induz ela. Depois mais 120 graus, o polo norte passa na bobina 3 e induz uma corrente também na bobina 3. Defasada, ou seja, atrasada aqui, né? 120 graus em relação à bobina 2 e 240 graus em relação à bobina 1, tá? Então eu tenho aqui a terceira fase sendo gerada. Esse aqui é um gerador trifásico, tá? Essa armação aqui, essa organização de dividir ele aqui em 120 graus as bobinas do gerador, tá? Vamos dizer assim, é a maneira ótima de se fazer um gerador. Se eu tivesse colocado aqui mais uma bobina, eu teria 4 fases, tá? A minha geração de energia não seria tão otimizada assim, tá? Eu teria, vamos dizer assim, um custo maior e uma viabilidade menor. Então, pensando em otimização, essa é a forma que dá mais, vamos dizer assim, tem a máxima potência gerada com, vamos dizer assim, com o menor custo de construção, tá? Por isso que nós temos aqui, né, o nosso sistema de distribuição é trifásico, beleza? Então quando você vê um sistema trifásico, é isso. Por quê? Porque o gerador lá da usina hidrelétrica, né, ou da termoelétrica, ou da usina eólica,
é um gerador trifásico, tá bom? Em vez de gerar uma fase só aqui, vamos dizer assim, seria um desperdício, né? Gera 3 fases ao mesmo tempo, correto? E a defasagem angular dela é essa aqui, 120 graus, beleza? Isso é um gerador trifásico, tá? Espero que tenha ficado claro esse conceito aqui para vocês. Agora vamos ver aqui, vamos dizer assim, esse negócio aqui é uma animação de funcionamento desse gerador. Vamos lá?